Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 10. Amém? Todos acharam? Todos acharam? Eu vou estar lendo. E diz: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te farás. Porém, se não, não se farás. Pode se assentar glorificando, mas não feche a sua Bíblia. Irmãos, eu quero que vocês prestem bastante atenção até eu chegar aonde o tema foi escolhido por Deus para esta noite. Amém? Irmãos, vamos ver aqui que primeiramente a quem estava sendo se referido a esta palavra. Elias estava se referindo com Eliseu a simplesmente quando ele seria tomado por Deus em um redemoinho. E nisso Eliseu pediu para que Elias concedesse a ele a unção dobrada, ou melhor, tudo aquilo dobrado que Elias poderia ter. Elias, porém, vai dizer a Eliseu que se em todo momento ele continuasse com ele, assim seria feito, mas se não, não seria feito. Irmãos, Eliseu estava com Elias quando ele foi para Betel. Eliseu estava com Elias quando ele foi para Jericó. Eliseu foi com Elias para quando ele foi para o Jordão. Em todos os momentos, Eliseu estava ali com Elias. Em todos os momentos, Eliseu estava junto com Elias. É bem verdade que agora Elias vai ser tomado, mas mesmo assim, Eliseu pede uma coisa, a qual se ele não estivesse, não seria concedido. O que é, irmão? É simplesmente a unção dobrada, ou tudo aquilo que Elias poderia ter. Eliseu pediu, irmão, que bem sabemos que daquela forma, daquilo que ele pediu, era como se fosse a primogenitura. Primogenitura. Isso. Era como se fosse isso, irmãos, a qual Eliseu estava pedindo. E sendo Eliseu pediu isso, tinha mais profetas a ser junto com Eliseu e Elias. Só que apenas Eliseu estava lado a lado em todo momento a qual Elias estava. Se era para um lado, Elias e Eliseu estavam juntos. Se era para outro lado, Elias e Eliseu estavam juntos. Irmão, eu quero que você entenda aqui que nenhum fato, nenhum dos momentos Eliseu vai desgrudar de Elias. Nenhum dos fatos Eliseu vai largar a Elias. Por quê, irmão? Porque aquilo que Eliseu tinha pedido a Elias, assim como ele falou, coisa dura tu me perdiste, mas não significava que era impossível. Elias estava falando: Eliseu, se você estiver comigo, quando o Senhor me tomar, assim será feito, mas se não, não será feito. E assim que simplesmente Elias é tomado pelo simplesmente redemoinho e o Senhor o leva, agora a capa se cai, ou a unção se cai. E o que é que vai acontecer, irmão? É que agora Eliseu vai ficar com aquilo que Elias tinha. O que é que Elias tinha? Poder e autoridade, e tudo mais a qual Deus tinha concedido a Elias. Quando Elias sobe, Eliseu fica e a capa fica. Mas o poder estava na capa, irmão? Não, o poder estava em Deus. Agora Elias vai subir e a capa vai ficar com Eliseu. E o que é que vai acontecer, irmão? Elias sobe e Eliseu toma conta. Agora tu és profeta, Eliseu.
Elias sobe e Eliseu fica como profeta. Agora eu quero dizer para vocês, irmãos, é que Elias era bem verdade um profeta, a qual não era simplesmente fácil conduzi-lo por muita conversa, ou melhor dizendo, Elias não era conduzido por bocas humanas, não, ele era conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Mas agora, se Elias sobe, vai ter que ter um sucessor para Elias. Agora, se Eliseu permanece com Elias, Eliseu se torna o profeta. Elias agora, ele não poderia saber, mas Elias estava treinando Eliseu para que se tornasse um profeta, irmão. É bem verdade que ele não podia reparar, ele não podia analisar, mas tudo e todo o costume que Elias fazia, Eliseu estava praticando. Como é, irmão? Se Elias estava praticando ser homem de Deus, Eliseu pegava o costume. Se Elias eu também vou ser homem de Deus. Elias estava simplesmente falando assim: Eliseu, você quer tudo que eu tenho? Você quer um pouco ou toda a unção dobrada? Aquilo que tu me pediste é duro, aquilo que tu fala, mas não será impossível. Sabe que Deus está falando aqui? Em muita situação a qual você pede, pode ser impossível, para os homens, mas para Deus, Deus está falando. Eu concreto hoje em tua vida, irmão. Eu quero falar a respeito do chamado. Primeiro vamos para o chamado, depois vamos para o arrependimento. Agora simplesmente Eliseu, ele ainda não estava sendo chamado, irmão. Ele simplesmente estava treinando para ser chamado. É bem verdade que tem muitas pessoas que quer ser logo chamado para ser alguma coisa, mas para ser chamado é preciso ser treinado. Deus está falando, você não você primeiro tem que ser treinado para ser alguma coisa. Deus está falando, você não pode ser se não tiver uma capacitação. Deus está falando, Eliseu, você precisa de um juízo para que possa fazer juiz daquilo que eu te mandar. É bem verdade que tem muitas pessoas querendo ser, querendo fazer, querendo dizer eu posso, eu sou e ninguém manda em mim. Mas primeiro, ele não leu esse livro completo ou direito, porque para Eliseu ser chamado, ele teve que ser treinado pelo homem de Deus. Você não se torna, você é chamado. Você não se torna, você é escolhido. Você não se torna, você é capacitado. Vamos falar sobre a respeito do chamado, a qual, se Eliseu não estivesse do lado de Elias, irmãos, é claro que poderia ter outro profeta, mas a condição é que Eliseu foi escolhido para ser chamado de profeta. A condição não é que poderia ter outro profeta ali junto. A condição não é que poderia ter outro profeta para ser ensinado por Eliseu, ou melhor, por Elias. Não, é que simplesmente era Eliseu o capacitado para estar naquele lugar, irmãos. O que é que você quer dizer com isso, irmão? Tem pessoas que tentam ser muita coisa, mas não conseguem. Por quê? Porque ainda não foi escolhido. Tem pessoas que querem se tornar muita coisa, mas por que não se torna? É porque não foi capacitado. Ah, mas eu queria ser, eu posso ser. Não, você só é se Deus te chamar. Eu não entendi, irmão. E por que tem muita gente louvando? E por que tem muita gente pregando? E por que tem muita gente fazendo e acontecendo? Acontece que tem pessoas que é chamado por base de desobediência, e outras são chamadas para que Deus possa fazer os milagres na vida dessa pessoa. Irmão, é bem verdade que se agora Eliseu não estivesse junto de Elias, aquele propósito a qual Deus tinha para fazer não aconteceria. Como assim, irmão? Se tinha profetas treinados por Elias, porque se Eliseu não estivesse,
não aconteceria nada. Acontece que naquela hora, naquele momento, naquele destino, era Eliseu, não era outro. Acontece que naquela hora, naquele momento, naquele dia, era você, não era outro. Acontece que naquela noite, naquele dia, naquele exato momento, quando Deus te chamou, era você, não era outro. Acontece que quando você está ministrando ou louvando, porque Deus não escolheu outro, porque Deus não chamou outro, é porque você estava já na proporção de Deus. Deus não chamou outro, chamou você. Deus não escolheu outro, Deus escolheu você, mas você fala, é porque eu, Jesus, é porque eu tenho que pregar, é porque eu tenho que louvar, é porque Jesus escolheu você, Eliseu, é você ser escolhido, é por Deus. Deus está falando, Elias já foi, eu seja chamado, Eliseu, eu seja chamado, Eliseu, Deus está falando, não é outro profeta, não é o desobediente, é você, Eliseu, é que Deus está escolhendo esta noite. Será que você crê nesta palavra? Será que você crê? Deus está falando, em meio a 50 mil, ou até 400 ou 500 profetas treinados, eu escolhi você, Eliseu. Mas por que, Senhor? É porque, Senhor, tu me escolheu, é porque desde o ventre da tua mãe, tu já tinha nome. E qual era este nome? É profeta de Jeová, escolhido de Jeová, herdeiro do céu. Deus está falando isso. Não, mas eu devo me preocupar com a agenda, eu devo me preocupar com isso. Será que eu prego demais? Será que eu louvo demais? Jesus está falando assim, não queira reconhecimento da terra, queira reconhecimento do céu. Irmão, presta atenção nisso aqui. E como é que eu vou ter reconhecimento? É do céu, é Jesus te chamando. Vem, Andrevaldo, o teu nome está escrito no livro da vida. Vem, Ismael, o teu nome está escrito no livro da vida. Vem, Ministério Semear, o teu nome está escrito no livro da vida. Deus está falando assim, porque meu chamado não é pregar todo canto, porque meu chamado não é pregar aqui, não é pregar lá, é porque você já tem uma casa, é que você prega e que você louva. Será que você entende isso? Se por algum motivo se perguntar, por que fulano pega mais do que eu? Se você algum dia se perguntar, porque ciclano vai a tanto lugar, acontece que nem todo chamado que você tem para pregar em todo lugar é Deus que está capacitando. Nem todo lugar que você sai para pregar, em Mundaréu, a mundo afora, você está sendo reconhecido por Deus. É verdade. Para aí, irmão, como é isso? Será mesmo que Eliseu precisou pregar em todo canto, Adevaldo? Será mesmo, Paulo, que Eliseu precisou pregar no Jordão, em Betel, em Jericó, para ser reconhecido? Não. E por que o nome dele ficou reconhecido? Para aí, se Deus chamou, por que Eliseu não se amostrou? Para aí, Andrevaldo, se Deus chamou Eliseu, por que então Eliseu não falou, agora eu tenho unção dobrada? Para aí, Jonathan, se Deus chamou Eliseu, por que ele não falou, agora eu sou? Para aí, se Deus chamou Eliseu, porque ele não falou, agora eu sou sucessor de Elias, agora eu sou, agora eu mando, agora eu tenho presença. Eliseu estava falando assim, eu tenho presença, mas quem vai me mostrar é Deus, quem vai me reconhecer é Deus, quem vai me dar autoridade, só quem recebe essa palavra é Deus. Está falando assim, não queira reconhecimento é do homem, porque a terra vai ficar, o conhecimento do homem vai ficar, mas o que é que permanece? A palavra de Deus. Ela mandará sábia. O que é que continua? A palavra
Deus. E o que é a palavra de Deus, irmãos? Eu chamei esta casa para ser a palavra de Deus. E o que significa isso? Agora permanece. Glória a Deus. Permanece, irmãos. Quero que vocês entendam. Sabe por quê? Isso aqui é maravilhoso. Vamos para Atos. Você vai entender um pouco. Agora sobre o arrependimento. Atos capítulo 7. Amém, irmãos? Amém. Atos de capítulo 7, versículo 58. Glória a Deus. Atos de capítulo 7, versículo 58. Eu vou estar lendo, irmãos. E expulsando da cidade, apedrejavam, e as testemunhas despuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Irmãos, até aí. Irmão, qual é a parte do arrependimento que você vai ministrar agora? É simples. Em que algumas palavras ou que algumas traduções vai dizer que não foram as vestes, mas a capa de Estevão foi jogada nos pés de Saulo. Será que você está compreendendo isso? Glória a Deus. Em que em 2 Reis capítulo 2, Elias vai ser tomado pelo Senhor, vai subir, a capa vai ficar com Eliseu, da unção dobrada. Em Atos capítulo 7, versículo 58, vai dizer que as vestes, ou melhor, a capa, vai ser jogada nos pés de Saulo. Em Atos capítulo 9, nada tem como não. Pega ele. A convenção de Saulo, irmão. Aleluia. Será que você não compreendeu isso? Glória a Deus. Em 2 Reis capítulo 2, Elias vai subir, a capa vai ser deixada e Eliseu vai permanecer. Aleluia. Em Atos capítulo 7, versículo 58, Estevão vai subir, a capa vai ser jogada nos seus pés. Aleluia. E no capítulo 9, a convenção de Paulo e Saulo, no melhor dizendo. Agora você vai entender, irmãos. Em Atos capítulo 9, versículo 19, tem como o título: o perseguidor vira perseguido. Deus da minha vida. E o que é que você quer dizer com isso, irmão? Paulo, ou melhor dizendo, Saulo, agora está pregando a mensagem da cruz. Aleluia. E o que é que isso tem a ver com arrependimento? Sabe como Paulo, ou melhor Saulo, retribuía os anos e os dias em que ele maltratava, mandava matar os crentes? Agora ele prega com os crentes. Eita glória. E o que é que você quer dizer com isso, meu irmão? Agora Saulo se arrepende. Em Atos capítulo 7, versículo 58, tudo a qual vai dizer no 55, mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo de Deus, fixando os olhos no céu,
viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à direita de Deus, irmãos. Será que você está entendendo isso? O que é que isso significa, irmão? A glória em que Elias vai subir, Eliseu vai ficar, mas com um propósito. Agora ele vai ser profeta, mas em a glória em que Estevão estava vendo Jesus, Paulo vai se tornar Paulo. Irmão, como assim? Paulo vai se tornar Paulo. Simples. Eu não estou entendendo. É simples isso aqui, irmão. Deus já tinha escolhido aquele momento, mas teve que morrer. Mas Deus já escolheu aquele momento, mas teve que ser apedrejado. Mas Deus já teve que escolher aquele momento, mas foi caluniado. Mas Deus já escolheu aquele momento. Sabe que Deus está falando aqui? Eu já preparei o momento certo. É para você ser escolhido. É não se arroba não. É não se apressa no caminho de Deus não. É Deus está falando, eu já escolhi. A qual, irmão, sabemos aqui que Saulo estava alguns dias como discípulos. Paulo, que antes era Saulo, para alguns, ele agora se torna Paulo. Por quê, irmão? Porque alguém teve que morrer. E o que significa isso? É que você vai compreender um pouco isso. Para que nós estivesse aqui, Jesus teve que morrer. Aleluia, Jesus. Para que nós pudéssemos estar aqui. Como assim, irmão? Você entendeu que quando os soldados vai maltratar Jesus, ele fica com o quê? Com as vestes. Eles rasgam. Só que as pessoas, meu Deus, acontece que tem 3 dimensões aqui, irmão. Qual é essa dimensão? Elias sobe, Eliseu fica com a sua capa. Qual é a outra dimensão? Estevão sobe, Saulo fica, se torna Paulo. E qual é a outra dimensão? Jesus padece, morre e estamos aqui. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Será que você entendeu isso, irmão? E qual é o estado de arrependimento aqui? A qual vocês pecam, nós pecamos, somos chamados e nos arrependemos todo dia. Somos chamados, pecamos, mas nos arrependemos a todo dia. Como assim, irmãos? Momento de fraqueza pode vir, momento de solidão pode vir, mas a qual, o que é que foi predestinado aqui, irmão? A qual somos chamados. E o que é que acontece? É que nós nos arrependemos todos os dias. Irmão, como é isso? Porque em muita situação eu até peco, eu até falho, eu até sou errante, mas o que é que acontece? Eu me arrependo a todos os dias. Não tem essa pessoa, eu acredito, irmãos, a qual se botar o joelho no chão, não vai se arrepender daquilo que praticou da outrora. É bem verdade que tem muitas coisas a qual nós somos, olha, claro que nós estamos aqui, mas tem muitas coisas que não nos agradamos de ter feito antes. Por quê? Porque se formos trazer para hoje, é coisas a qual temos nojo, certo? Certo. E qual é o significado desta palavra? É que mesmo assim, Jesus nos chamou. Mesmo assim, Jesus nos chamou para Ele. O que é que você quer dizer, irmão? Agora muitas pessoas podem falar e até dizer contra você,
mas você sabe que você tem um dom e foi chamado pela graça de Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, sabemos que pela glória do Senhor Ele nos chamou e trabalhou sobre nossa vida, certo? Certo, mas algo teve que morrer para a nossa vida. Glória a Deus. Eu quero que vocês entendam isso aqui, porque, irmãos, vai ter situação a qual você vai duvidar do seu chamado. Ah, não, eu não quero ser hipócrita dizendo não tem como duvidar do chamado. Se eu perguntar aqui a muitos vai dizer: eu queria desistir, irmão, eu queria retroceder, irmão, eu não queria continuar, eu não queria avançar. Se eu pudesse, eu ficava na cadeira, voltava para casa, e ia para a cadeira, voltava para casa e não fazia mais nada. Só que aí você se arrepende e Jesus traz um chamado para a tua vida. Só que aí eu não sei se você vai entender essa palavra. Se você quiser dar glória, dá. Se você não quiser, não dá. Mas eu quero dizer para vocês que por causa do teu arrependimento, Jesus te chamou para uma obra enorme. Ah, irmão, eu não posso imaginar qual é essa obra. É claro, tem muitas pessoas da tua família vai falar: olha lá, quer ser melhor que todo mundo, só porque agora é um ou outra é da igreja, quer ser melhor do que todo mundo. Jesus está falando, não é porque você é melhor, é porque você se arrependeu daquilo que eu trouxe para a tua vida. Será que você pode receber isso aqui? Jesus está falando, não liga para aqueles que dizem: ah, é o obreiro, ah, mas é uma obreira, ah, mas é um levita, é uma levita. Jesus está falando, porque do teu chamado, é porque do teu arrependimento, eu estou te levantando sobre a tua casa, sobre a tua família, e ai daqui. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, irmãos, infelizmente eu fiquei sem voz rápido, mas isso é normal. Mas eu não vou deixar de pregar a palavra porque eu fiquei louco. Enfim, irmãos, eu quero que vocês entendam aqui que não é porque você é chamado, você vai ser super-homem. Não é porque você é chamado, você vai ser super-mulher. Não é porque você se arrepende todo dia, é que você não vai ter uma diversidade. Por que, irmão? Porque agora André Paulo, ele é só. E quem fica, Paulo? Para aí. Porque agora Estevão sobe. E quem fica? Para aí. Eu vou entrar aqui no negócio aqui para vocês entenderem. Irmãos, o rei do Egito, ele abriu um decreto a qual tinha que morrer os para ele. Se o menino tinha que morrer, porque o menino tinha que morrer, irmão. André Valdo, o que acontece com Moisés? Deus fiel. Faraó sabia que poderia chegar alguém para libertar aquele povo. Ei, Jesus maravilhoso. Faraó sabia que tinha alguém que poderia vir para libertar o povo. E o que é que acontece? Muitas crianças morrem, mas Moisés permanece. Você está entendendo isso aqui? Teve que ter um sacrifício para que Moisés libertasse aquele povo, irmão.
Você está falando que teve que milhares de crianças morrer para que Moisés pudesse libertar o povo? Sim. Sabe por quê? Porque milhares de crentes morreu pelo mandado de Saulo. Milhares de profetas morreram porque de Elias. E o que é que você quer dizer com isso, irmão? É simples. Teve que ter um sacrifício para você estar aqui. Você não está compreendendo por quê, irmão? Porque teve que ter um sacrifício com jejum. Teve que ter um sacrifício com oração para você estar aqui hoje. Eu não sei se você vai compreender essa palavra, mas quem sabe você pensou: meu Deus, porque eu estou aqui nessa igreja? Meu Deus, porque eu estou aqui cultuando nesta igreja? Meu Senhor, quem sabe você falou há um tempo atrás: eu nunca vou ser crente. Quem sabe você falava assim: eu só vou naquela igreja porque é do bolo, eu só vou naquela igreja porque é do pão. Quem sabe você, quem sabe você só estava vindo para a igreja? Não, vai ter um coffee black, eu vou porque da comida, quem sabe? Mas você não entende por quê? Porque teve que ter um sacrifício. E que sacrifício foi esse, irmão? Seu olho foi maior que a sua boca. Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmão, quem sabe você? Quem sabe você disse: eu não vou sair da onde eu estou. Aqui está bom. Quem sabe você lá no mundo estava falando: eu estou bem aqui, eu estou satisfeito aqui, eu estou falando, eu estou fazendo, eu estou acontecendo. Quem sabe você ir naquele mundo perverso a qual nós estamos: eu não vou para a igreja, a igreja é muito chato, a igreja só quer falar isso, só quer falar aquilo. Mas Jesus falou: é chato, né? Mas eu morri para que você tivesse um propósito. E que propósito é esse, irmão? Vai virar pregador, vai virar levita, vai virar ministrante da minha palavra. Ah não, mas está muito bom aqui. Não, Jesus está falando: eu vim para fazer a diferença. Será que tem crente aqui que está compreendendo? Outrora você estava naquele mundo falando: eu não vou porque aqui está bom. Eu não vou porque aqui está maravilhoso. Quando algum crente vinha atrás de mim, eu vou me esconder. Quando alguém que vem falar do evangelho para mim, eu vou me esconder. Sabe que, irmão? Você se escondeu até um tempo. Por quê? Porque o chamado te alcançou. E o que é que aconteceu, irmão Andrevaldo? É que o pão, o único pão que quer nos saciar, o único bolo a qual quer nos saciar, o único peixe a qual quer nos saciar, a única coisa que quer nos alimentar, quem é? A palavra. O que é que quer nos saciar? Jesus. Ah, irmão, mas como é que Jesus vai nos saciar? Ele é o pão. Se todo o pão do mundo acabasse, o que é que ia acontecer, irmão? Vocês podem me dizer? Muita gente que está no mundo ia fazer o quê? Passar fome, certo? Só que os crentes não, irmão. Porque tem um pão vivo que alimenta o crente 24 por 48.
Só que nem todo crente quer comer desse pão, quer procurar outras coisas, irmão. Mas assim, o Senhor fala: se arrependeu? Se arrependeu? Amém. Tem arrependimento dentro de você? Amém. Tem mesmo? É por isso que você foi chamado. Aleluia. Acontece, irmãos, é que tinha pessoas, ou melhor, profetas, para serem escolhidos, mas Eliseu estava lado a lado, certo? Certo. Tinha pessoas que estavam apedrejando a Estevão, mas porque a capa foi logo cair nos pés de Saulo. Tinha pessoas a serem escolhidas, mas porque Moisés foi escolhido, Jesus simplesmente está dizendo assim: não é pela quantidade que tem na sua família, é na escolha que eu fiz de te chamar para estar aqui hoje. Na sua família pode ter missionário, presbítero, diácono, mas Deus está falando: eu escolhi, foi você. Eu não quero escolher aquele que é. Deus está falando simplesmente assim: será que você não é? Sim, você não é. Você foi capacitado para ser. Por quê? Porque se eu for dizer aqui, quem é que merecia estar aqui hoje? Ninguém. Mas quem é que foi chamado aqui hoje? Jesus está falando assim: se fosse por merecimento, ninguém estaria. Mas quem foi que se arrependeu hoje dos seus maus atos? Estamos aqui. Jesus simplesmente está falando: não é porque você é melhor do que seu irmão, não é porque você é melhor do que aqueles que estão lá fora, é porque você teve algo especial, é porque é tua essência. A sua essência é diferenciada, irmão. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que ainda tinha profetas, mas a essência de Eliseu foi diferente. Por quê, irmão? Porque ele não era aquele crente: o profeta está ali, está me olhando, eu vou com o profeta. Mas se o profeta deixa de olhar para mim, eu saio. Não. Eliseu estava falando: o profeta está ali, eu estou olhando. Mas se o profeta não está, eu vou junto dele. E o que aconteceu aqui com Saulo? Eu só mandei apedrejar ele, mas acabou que eu me tornei um deles. Aleluia. E a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 9 que Saulo vai estar pregando e ministrando a palavra dele, do Senhor Jesus Cristo. Por que, irmão? Porque simplesmente Paulo se arrependeu daquilo que estava fazendo, e ele não age mais de forma que ele agia. O que é que eu quero dizer com isso? Paulo, ou melhor, Saulo, para conscientizar ou para se conformar, ele agora: eu não posso fazer nada, senão eu já mandei a muitos morrer, eu já mandei a muitos padecerem. E o que é que Jesus faz agora? Paulo, você agora vai ter que padecer pelo meu evangelho. Paulo, você vai ter que padecer pela minha obra. Deus está falando assim: é simples. É preciso analisar que você tem que ficar preparado, irmão, porque você nunca sabe o dia e nem a hora a qual Deus quer te trazer uma revelação. Você não sabe nem o dia e nem a hora a qual Deus quer te trazer uma revelação do Altíssimo. Ele não quer simplesmente usar você no raso, porque tem muitas pessoas que querem ser chamadas por Deus, mas não quer mergulhar para se jogar por inteiro por Deus. Irmãos, é bem verdade que quando eu estava no início da minha fé, eu simplesmente ouvi
se você não se jogar por inteiro na água, a qual é Jesus, você sempre vai ficar no raso. Por quê? Porque essa pessoa me disse: você tem uma certa voz e você pode se tornar um pregador, mas se você ficar no raso, isso não vai acontecer. Eu me lembro todos os dias, meus irmãos, como se fosse hoje. E essa pessoa me disse, não vou falar o nome, essa pessoa me disse: se você não se jogar por inteiro, você não vai continuar. Se você ficar no raso do seu chamado, você não vai continuar. Porque, irmão, eu sempre dizia: eu não vou pregar para quê? Eu sou tímido, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Mas essa pessoa me falou: se você sempre dizer que não vai conseguir, quem está atrasando os seus projetos não é Deus, é você mesmo. Simplesmente, se você fala: eu não consigo e eu não vou fazer, é você que está atrapalhando os projetos de Deus. Não é Deus que está retrocedendo, é você que está voltando para trás. Por quê, irmão? Porque se você se arrepende, mas não vive o chamado de Deus, não é Deus que está atrasando a você. É verdade. Eu digo uma coisa para vocês, irmãos: isso aqui poderia estar cheio de pregadores, certo? Certo. Mas é que Deus escolheu atrasar o chamado de muitos? Não. Acontece que passou na frente do Senhor. E isso é com toda a verdade. E que eu digo é que não tem chamado a qual se não Deus chamar. É verdade. Ah, para aí. Quer saber de uma? Eu tenho 19 anos, irmãos. Não tem como com 17. Se eu fosse na minha plenitude, novo, sem nada, sem conhecimento, eu ser um diácono com 17 anos. Porque não fui chamado para ser ainda. O que é que significa isso? Primeiro se arrepende e seja treinado. Depois você vive o seu chamado. Não tem essa de viver o chamado e depois se arrepender, não. Se arrepende primeiro, é treinado e agora vive o chamado. É 3, capacitação. Se arrepende primeiro, seja treinado e vive o chamado. Glória a Deus. Aleluia. Deus não vai colocar no coração dela: fulano de tal vai ser isso, fulano de tal vai fazer isso, sabendo que Deus vê que ainda está no treinamento. Você quer ver, irmãos? Tem coisas a qual Deus não me chamou para fazer ainda. Sabe por que eu digo ainda? Porque eu ainda vou fazer. Aleluia. Mas tem coisas que eu ainda não fiz, nem André Valdo fez, nem os obreiros fez, e nem vocês fizeram. Sabe por quê? Porque se arrependeu. Agora seja treinado. Glória a Deus. Aleluia. Seja treinado, depois viva o seu chamado. Seja treinado, depois viva o seu chamado. Porque, irmão, Deus não vai te trazer à tona sem antes você conhecer a quem Ele é de verdade. Glória a Deus. E que Deus é, irmão, de verdade. Ele é todo poderoso Eu creio. e ninguém pode roubar ou ter a glória de Deus. Sabe por quê? Porque não pode, tá bom. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque primeiro, eu vou dizer isso com toda a convicção: primeiro se arrepende, depois seja treinado e viva o chamado de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, mas por quê? Saulo, ele estava treinado? Não, estava. Ele estava sendo treinado.
Sabe por quê? Porque ele estava perseguindo a muitos crentes. E muitos crentes estavam padecendo porque do Evangelho. Deus estava ensinando a ele que muitos crentes que não largaram a fé, ele ia ser a mesma coisa, ia padecer porque do Evangelho. E Eliseu estava lado a lado com Elias. Toda dificuldade, Eliseu sabia que Elias ia passar. Não tem como um aluno saber se não andar com o professor. Amém, irmãos? Amém. Que você venha entender e internalizar essa palavra no teu coração. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Feche seu olho, seus olhos.